possível viver uma vida sem preconceitos? Esse com certeza é o desejo de muita gente, e sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse é o tema do livro que eu vim resenhar aqui para vocês. Esse livro, como tantos outros, eu li online, mas dessa vez eu resolvi imprimir a capinha aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas a capinha também vai ficar na capa desse vídeo, para ficar mais fácil de localizar. Eu não creio que seja difícil de encontrar o livro em sebos ou livrarias. Aqui está a capinha para vocês. O livro de hoje é Em Defesa do Preconceito, a necessidade de se ter ideias preconcebidas. Ele é... cadê a editora? Desculpa. Se eu não me engano é da Realizações, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a editora certinha para vocês procurarem. E o autor é o Theodore Dalrymple. Ele é um médico inglês que trabalhou por muito tempo em zonas de guerra, em presídios britânicos. E nesse livro ele vai tematizar a questão do preconceito. Hoje em dia, o objetivo de muitas pessoas é viver uma vida sem nenhum tipo de preconceito. Hoje em dia a gente ouve muito falar, não tenho preconceito, eu sou tolerante, sou liberal. E nesse livro ele vai problematizar essa questão do preconceito. O título é bem polêmico e a capa também, né? Tem esse cachorro raivoso aqui, que eu não sei por que escolheram essa capa. Acho que não tem muito a ver com o livro. O título e essa capa dão a impressão de que o autor é um reacionário, que quer conservar tudo do jeito que está, o que não é verdade. O autor ele é bem culto, ele é muito sensível e ele vai reconhecer no livro que existem sim vários tipos de preconceitos que são danosos à sociedade. E ele vai dizer que sim, esses preconceitos devem ser combatidos. O que ele vai questionar é a possibilidade do ser humano viver sem preconceitos. Ele vai dizer, como o título já dá a entender, que isso é uma impossibilidade. Você pode até combater determinados preconceitos, o que ele é a favor, mas o ser humano ele nunca vai ser um ser sem nenhum tipo de preconceito. Ele vai afirmar que você pode combater muitos preconceitos, só que outros preconceitos vão surgir no lugar daqueles antigos. E ele vai dizer também que hoje em dia, na nossa sociedade, colocou-se esse ideal de você ser original, de você ser tolerante, de você quebrar tabus, como se isso fosse uma coisa positiva em si mesma, independentemente de quais tabus e quais preconceitos a pessoa está indo contra. Ele vai criticar isso, ele vai dizer que existem sim alguns preconceitos que fazem bem à sociedade. E ele vai dizer também, como eu afirmei antes, que o ser humano ele não consegue viver sem preconceitos. O ser humano, até pela característica biológica dele, de ter que ter uma atenção voltada para determinado aspecto, vai fazer com que o ser humano tenha uma predisposição a ter preconceitos. Explicando melhor, você não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha e parte dessa escolha está programada biologicamente para onde você vai prestar atenção. Por exemplo, você vai ter que prestar atenção em coisas que podem ser um risco para a sua saúde, para a sua vida. Então, o ser humano já tem em si uma capacidade de discriminação. Em relação a isso, o autor vai dizer que antigamente a palavra discriminar não tinha essa conotação negativa que tem hoje. Era simplesmente uma característica que o ser humano tinha que
e ainda tem, que permite que o ser humano diga isso é bonito, isso é feio, isso é bom, isso é ruim. E hoje em dia, a palavra discriminação, ela adquiriu uma conotação muito negativa, como se a discriminação fosse sempre um jeito de excluir outras pessoas. E ele vai dizer que por conta disso, a nossa sociedade chegou num patamar que as pessoas estão com medo de fazer juízos de valor banais. Por exemplo, música X é melhor do que a música Y. Ou esse movimento estético é melhor do que esse. Chegou num ponto que as pessoas não se atrevem mais a fazer esses juízos básicos. Isso é uma coisa que ele vai criticar muito. É um livro bem curtinho, não são nem 200 páginas. Os capítulos são curtos. A linguagem é bem humorada, eu gostei bastante. Eu tô lendo um outro livro do autor, que eu também vou trazer aqui para vocês, que é o Nossa Cultura ou O que Restou Dela, em que ele vai fazer uma crítica a essa perda de valores tradicionais que existe hoje em dia. É um livro parecido com esse Em Defesa do Preconceito, vários temas são abordados novamente. O Theodore Dalrymple é um dos melhores autores conservadores da atualidade, né, na minha opinião. Eu acho que vale muito a pena lê-lo. Não acho que a linguagem seja inacessível, dá para entender numa boa. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações porque eu não quero esquecer de nada. Muito importante. Ao longo do livro todo, ele vai dizer, em relação a esse tema do preconceito, que o ser humano, ele não pode, a cada geração, ter que reinventar a roda. Palavras minhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem todo conhecimento você pode adquirir por você mesmo. Tem muitas coisas, muitas ideias preconcebidas que a gente recebe de gerações anteriores e que a gente simplesmente tem que aceitar, porque o ser humano não tem a capacidade de ser especialista em tudo, de avaliar tudo em primeira mão. Por exemplo, informações médicas. Se alguém te diz, por exemplo, que o coração bate 80 vezes por minuto, por exemplo. Você já parou para escutar seu coração e botar ali no cronômetro quantas vezes ele bate por minuto? Não. Então você está aceitando uma ideia que veio de algum tipo de autoridade. No caso, uma autoridade médica que a gente supõe fez pesquisas para comprovar isso. A mesma coisa são dados históricos, por exemplo. Se alguém diz que no Brasil havia um império, você viveu para ver isso? Não. Então a gente está dependendo de informação de outras pessoas. Aí você vai dizer, tem documento, tem tudo. Mas poderiam ser documentos falsificados também, né? Eu estou exagerando aqui para passar essa ideia para você, que em muitas áreas da vida a gente é dependente de ideias que as gerações anteriores estabeleceram para nós. E que se o ser humano tivesse que avaliar tudo em primeira mão, como muitas vezes é a ideologia atual, não acredita em nada, pensa com a sua cabeça, vai lá avaliar por si mesmo. Isso muitas vezes não é possível. Então, muitas vezes a gente herda esses preconceitos das gerações anteriores e eles não necessariamente são algo negativo. A outra questão que o autor vai pontuar
é que muitas vezes essa imagem de tolerância, de cabeça aberta, é usada para a pessoa, primeiro, se engrandecer e, segundo, para que ela se ponha acima do bem e do mal. É uma questão assim, ó, eu não vou te julgar, eu não vou julgar ninguém e você, por sua vez, não me julga. Eu faço o que eu quiser, você faz o que você quiser. E nesse sentido, o autor vai ser crítico tanto da esquerda progressista quanto dos libertários, os chamados anarcocapitalistas, que acham que qualquer escolha que não foi cerceada pelo governo tá beleza. Então, apesar de ser um livro bem curto, é um livro fácil de ler, é um livro gostoso de ler e é um livro muito profundo. Eu gostei muito do autor. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou, que eu tô curiosa para saber a sua opinião. Conta também se você já leu outros livros similares ou outros livros desse autor, o que você acha do assunto. Não se esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo ou o seu dislike se você não gostou. Fala se esse cenário aqui atrás tá bom, se o som tá bom, se a qualidade do vídeo tá boa. Agora eu tô com uma câmera nova, espero que a imagem tenha melhorado e o som também. Não se esquece de compartilhar o vídeo e de comentar aqui abaixo, dar sua curtida ou seu dislike, como eu disse, porque isso ajuda muito o canal. E se você curte o tipo de tema que eu trago aqui, caso você não me conheça, meu nome é Raíza Félix, você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, principalmente livros políticos, mas não só. Trago resenha de perfume, conteúdo de astrologia, vez ou outra uma dica de filme. Então, se você curte esse tipo de tema, vale a pena se inscrever aqui abaixo e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, tá? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.